Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a segunda fase no modernismo do Brasil e nós vamos falar disso, vamos falar do contexto histórico e nós vamos estudar prosa. Nós temos uma grande vertente de poemas, de poesia, de poetas maravilhosos durante essa fase, mas hoje a gente vai focar na prosa, tá? Poema vai ficar para a próxima fase. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre essa fase do modernismo, vamos relembrar sobre o nosso último vídeo que os movimentos artísticos eles acompanham movimentos sociais. E essa segunda fase apareceu num momento muito difícil para o mundo, não só para o Brasil. E quando a gente fala de modernismo, por que o modernismo ele é tão estudado, tão comentado? Porque ele foi a primeira manifestação artística genuinamente brasileira. Então, mesmo que o mundo estivesse sofrendo grandes perdas, grandes problemas nessa época, nós também podemos pensar nas perdas e no sofrimento do Brasil. E foi o que esses autores fizeram, tá? Então vamos lá. No contexto histórico, a gente vai ter essa época, essa linha do tempo de 1930 a 1945. Só que a gente tem que fazer um parênteses para falar da queda da Bolsa de Valores de 29. Eu aconselho vocês a procurarem artigos e lerem alguma coisa sobre isso, porque isso faz parte da nossa vida como um mundo capitalista. Então a gente mexe com dinheiro, nós todos gostamos de dinheiro, e a queda da Bolsa de 29 foi assim um movimento que ocorreu agora esse ano de novo com a pandemia, tá? Só que não da mesma maneira, porque em 29 as pessoas se jogavam dos prédios, elas se matavam. Muitas pessoas se mataram porque elas perderam todo o dinheiro que elas tiveram a vida inteira, tá? Porque as pessoas guardam dinheiro na Bolsa de Valores, elas investem o dinheiro dela na Bolsa de Valores e ela caiu de tal maneira que todo mundo perdeu tudo, tá? Isso é muito interessante. E aí a gente... Por conta disso, muitas empresas quebraram, pessoas perderam emprego e aí os problemas sociais se exacerbaram de uma maneira maluca, que foi exatamente o que aconteceu esse ano. Então, olha como o paralelo entre história, arte, língua portuguesa mostram pra gente como que o mundo caminha. Talvez dessa vez que isso aconteceu, agora em março desse ano, que foi quando as bolsas caíram muito também no mundo, o impacto tenha sido um pouco menor porque nós já sofremos com essa experiência anterior. Pensem nisso, tá? Mas o impacto está muito grande. No Brasil, a gente pode ver dados dos Estados Unidos, o número de desempregados, por exemplo, pessoas que não estão conseguindo pagar suas casas, então elas são expulsas de suas casas. Não é a primeira vez que acontece. E como é um fato recorrente da história humana, vai acontecer de novo. Então a gente tem que ficar esperto e tentar se proteger disso. Então vamos lá. Então culminou com diversos problemas sociais e econômicos e o fim da política café com leite. Vocês lembram da política café com leite, que era uma junção entre Minas Gerais e São Paulo para produzir políticos. A gente tinha um acordo. Então café com leite foi porque um estado produzia um desses produtos, o outro. Minas o leite, que a gente tem o queijo de Minas hoje, não esqueçam, tá? E a gente produzia todo o conteúdo político, social, as pessoas ricas, estudadas, vinham todas desse centrinho assim, e foi o final disso também. Então, São Paulo e Minas deixaram de ter esse protagonismo dentro da história brasileira. E aí o que acontece com isso? As pessoas começaram a relembrar que existiam outras regiões. Então o modernismo segunda fase vai falar muito de regionalismo, tá? E aí a gente tem também a maravilhosa, né, Segunda Guerra Mundial, que acabou ferrando com tudo de tudo. Teremos Terceira Guerra Mundial? Talvez. Então pensem nisso. Isso não impediu que novos nomes da literatura surgissem. E aqui a gente está falando do Carlos Drummond de Andrade, que foi o maior de todos eles. Só que ele é poeta, então ele só vai estar lá na listinha no final. Porque hoje a gente fala de prosa, tá? E a gente está falando muito também sobre o romantismo, a realidade social e econômica, a cultura local. E a linguagem regionalista, que é uma coisa que eu gosto muito, muito. E os temas politizados, descritos em prosa e poesia. Aqueles temas politizados chegaram no povo. Tá? Então vamos lá. A segunda geração modernista foi bastante rica na literatura brasileira, tá? E a gente sofremos, né? Nós brasileiros, eu não estava viva, claro, eu sou jovem, tenho sofrido repressão da chamada Era Vargas, né? Os autores literários souberam aproveitar a atmosfera política para trazer um debate real dentro da literatura. E aí a gente pensa em literatura como uma forma de entretenimento,
Não é só isso, gente. A literatura leva mensagens, a literatura é atemporal, a literatura reproduz nossos comportamentos. E quando a gente tem um comportamento reproduzido dentro da arte, a gente consegue classificar, encontrar isso dentro da gente. Então, mexe conosco, tá? Leiam. Só isso que eu peço para vocês, leiam. Vamos lá. Modernistas da segunda fase. Qual que era... Aqui a gente vai falar do Drummond. Então, quais que eram as principais características? Sentimento humano em relação à vida. Então, a arte tentou valorizar mais a pessoa como um indivíduo, o que é uma coisa que não está acontecendo agora. Pensa no momento presente que nós estamos vivendo, em que nós, professores, não estamos sendo vistos como indivíduos, nós estamos sendo vistos como uma massa. Vocês, alunos, estão sendo vistos como uma massa. E o ser humano em si está sendo visto como um grupo de operários, de abelhas operárias. A gente perdeu o individualismo. E aqui, nessa época, a gente estava tentando trazer para a arte justamente isso. De novo, a história dando volta em si mesmas, tá? O período histórico da Segunda Guerra Mundial, existencialismo, que é o individualismo, né, uma parte dele, religiosidade, subjetivismo, que é quando você deixa as coisas para as pessoas entenderem. A sua informação, ela não é na cara da pessoa. Você vai deixar a pessoa tirar suas próprias conclusões. Isso é muito interessante. E a diferenciação, o embate entre homem e sociedade. E aí a gente está vendo na prosa. A prosa dos anos 30, né, veio se destacar por problemas sociais que afetavam o país, colocando o povo brasileiro como protagonista da história, tá vendo? O individualismo, cada um em sua região. Então eu, Cher, que moro aqui em São Paulo, sou professor, estou sentada na frente de um computador, tenho acesso à internet, vou no mercado comprar salmão. Por que eu uso salmão? Creme de leite fresco. São coisas não tão fáceis de achar aqui no interior. Sou muito diferente da professora Maria, que trabalha com uma comunidade afastada na Amazônia. Tem que andar de barco, não tem acesso à internet com facilidade. Não vai achar salmão, porque lá ela tem os peixes do local. Não vai achar creme de leite fresco, porque é muito difícil você conseguir transportar uma coisa tão sensível de um lugar para o outro. E eles tiveram essa perspectiva de perceber que as pessoas que vivem em locais diferentes têm vivências diferentes. E isso acontece dentro da nossa própria pequena cidadezinha, tá, gente? Não esqueçam disso. Não esqueçam que nós, alguns de nós, têm essa vantagem. Não é vantagem, vamos colocar vantagem. Eu esqueci a palavra que eu queria usar. Esse privilégio. Esse privilégio é ante outras pessoas. Por exemplo, se vocês nasceram numa família que tem uma casa própria, vocês já têm um privilégio contra, né, alguém que nasceu numa casa que os pais pagavam aluguel. Se você tem os dois pais casados, você tem um privilégio social, mental, entendeu? Se você é branco, você nasceu com um privilégio que as pessoas negras não têm. Então, tudo isso foi visto ali, tá? Só que não na profundidade da discussão que a gente tem hoje. Hoje, a internet e o estudo, o esclarecimento faz com que a gente consiga entender isso um pouquinho melhor, tá? Outros temas que fizeram parte da prosa dos anos 30 foram romance psicológico, romance poético metafísico e romance surrealista. A gente vai ver um pouquinho disso, tá? Aqui a gente vai ver os autores. E aqui a gente tem a Raquel de Queiroz. Gosto bastante da Raquel de Queiroz, e aí a gente vai começar a pensar que esses escritores, olha a data de falecimento dela, 2003, eles viveram no mesmo mundo que a gente vive hoje. Vocês estavam vivos em 2003? Já estavam? Alguns. E muitas das coisas que a Raquel de Queiroz escreveu, elas depois foram transportadas para as novelas. Tá? Aqui a gente escolheu alguns romances que são da época, mas ela escreveu muito depois também. Então, nesta fase, ela que era uma escritora, dramaturga, que é quem escreve novela, jornalista e tradutora, lançou Os 15, que ela fala da seca. E eu não sei se vocês assistem televisão hoje em dia, né? Quando eu tinha a idade de vocês, a televisão era nosso único amigo, não existia internet ainda, do jeito que a gente tem hoje. E a gente via muitas reportagens sobre a seca no Nordeste, o gado morrendo, aquela terra toda quebrada.
E isso influenciou muito nas obras dessa época, porque pela primeira vez o brasileiro estava enxergando o Nordeste como Nordeste, tá? E aqui tem as principais obras delas, o 15, João Miguel, Caminho de Pedras, esse eu li, e as Três Marias. Não li todos, tá, gente? Jorge Amado. Jorge Amado é um escritor baiano e ele falou muito da Bahia, das praias da Bahia, do povo da Bahia. Gente, só quem esteve na Bahia sabe o que existe na Bahia. Primeiro de tudo, a concentração do povo baiano é um povo muito pobre. A maioria do povo baiano é um povo muito pobre. A Bahia foi um dos primeiros lugares a serem colonizados, porque tem ali o porto. Então a Bahia tem muito negro, muito mais negro em relação de porcentagem do que outros lugares no Brasil. Então é um povo que tem uma linguagem mais simples, que não tinha tanto estudo, e principalmente na época que Jorge Amado escreveu esses livros, tá? Hoje, claro, as pessoas têm um pouquinho mais de acesso, mas não é tanta diferença. E aí ele escreveu esses livros que estão aqui, entre outros, tá? País do Carnaval, Cacau, Capitães de Areia, Bahia de Todos os Santos. Capitães de Areia, gente, é um livro muito, muito famoso, lido em outros países. Todos esses escritores foram traduzidos para outras línguas. E ele mostra uma realidade muito dura, muito difícil do jovem baiano. Leiam, tá? Leiam porque, assim, é mágico. Vamos lá. Érico Veríssimo, que é meu favorito, amo, li vários livros dele. Ele começou em 29, tá? E ele publicou contos em revistas e etc. Depois ele foi reconhecido, ele foi jornalista por muito tempo, né? E ele foi reconhecido como escritor e acabou dando aula de literatura brasileira fora do país, na Califórnia. E isso é muito importante para que vocês vejam que chegou um momento da vida da arte brasileira que ela foi exportada. E era isso que os modernistas queriam desde o começo, que a gente exportasse a obra genuinamente brasileira, tá? E aqui eu coloquei alguns textos deles, 2 primeiros são os mais famosos. Olhai os Lírios do Campo, que eu quero que vocês vão pesquisar sobre a história dele, para depois a gente fazer uma conversinha. O Tempo e o Vento, que ele escreveu 2 volumes e ele tinha isso também. É um precursor aqui no Brasil, de escrever um livro e depois fazer uma continuação dele. Hoje a gente vê isso o tempo inteiro. Não é o único dele, tem do Gato Preto, que também tem uma continuação, tem alguns. E aí eu coloquei um aqui que é o segundo livro dele, que é Caminhos Cruzados, que é um dos meus livros favoritos de literatura brasileira. O meu primeiro livro favorito é O Curtiço, que é mais antigo. Caminhos Cruzados conta a história de uma família muito pobre que ganhou na loteria. E aí eles começam a se relacionar com pessoas de classe mais alta. Mas eles são pobres de cultura, né, de espírito, como a gente fala. Eles não tiveram essa oportunidade. E aí ele evidencia bem isso. Isso que eu estou falando para vocês do individualismo, da visão que a gente tem individualista de cada ser. E aí vai contando a história da família, das pessoas com quem eles se relacionam, de quem eles deixaram para trás depois que eles ficaram ricos. É muito maravilhoso. E aqui eu vou fazer um bônus de um livro que eu sou encantada com e que virou uma série na Globo faz... Nossa, eu acho que eu era pequena, eu não assisti, mas eu li o livro, que se chama Incidente em Antares. Por que eu não coloquei ele aqui? O Érico Veríssimo escreveu esse livro nos anos 70 já, então ele não faz parte desse movimento. Mas é muito maravilhoso porque ele fala dos mortos em Antares, que é uma pequena cidadezinha, que eles simplesmente levantaram de suas covas e sentaram na praça. E aí, o que a cidade vai fazer em relação a isso? O que acontece quando mortos levantam das suas covas e sentam na praça? É muito bacana, assim, é mágico. E o Graciliano Ramos. Gente, para mim, o Graciliano Ramos é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, porque ele tem um livro, né, que a gente vai ver ele em destaque aqui, que foi estudado em muitos países, em muitas línguas, mas porque ele é cru, ele mostra o que é, o que o sertanejo é. Quando a gente fala de sertanejo, gente, a gente tá falando de quem veio do sertão, tá? Não é da música sertaneja não, tá? E ele se destacou pela prosa regionalista. Ele escreveu as suas próprias palavras. Ele conseguiu colocar dentro dos textos dele a linguagem do sertanejo. É muito lindo. E aí ele fala, o romance principal dele é Vidas Secas, que ele aborda os aspectos do sertanejo e os problemas com a seca no Nordeste, o fome e a miséria dos retirantes. E
quando eu tinha idade de vocês, a gente estudou muito essa parte dos retirantes, do povo que vem do Nordeste para o Sudeste para encontrar uma vida melhor, e como é difícil essa jornada e depois essa adaptação, e aí você sai de uma miséria, que é a miséria da seca, e você chega em um país num estado ou em outros estados que são muito mais endinheirados, e você tem mais acesso, e você acaba ficando na mesma, porque você tem que acabar indo morar num lugar que não tem saneamento básico, não tem luz, não tem estrutura. Claro que hoje também é um pouquinho diferente, porque a gente tem essa ideia de que o saneamento básico tem que ser distribuído entre todos. Então, nas favelas hoje a gente tem água encanada, né? Nas comunidades a gente tem energia elétrica, nem sempre regular, mas nessa época não. Então, vão se encaixando muito essas histórias de passado e presente. Vê como eu falei isso durante toda a aula, tá? E aí a gente tem outros livros deles, São Bernardo, Angústia, Terra dos Meninos Pelados, que é uma história infanto-juvenil, né? São historiazinhas, e tá na coleção Vagalume, que eu lia quando era jovem. Acho que vocês nem sabem mais o que é isso, né? Mas tudo bem. E outros autores importantes. Aqui eu não tirei o Érico Veríssimo, né? Eu tinha feito essa lista antes. José Américo de Almeida, José Lins do Rego, maravilhoso. O Vinícius de Moraes, que vem com poesia. E aí a gente tem a música Garota de Ipanema. E eu tava vendo um vídeo sobre o modernismo antes de fazer o vídeo de vocês, e ela deixa no final ele tocando, porque é muito... ele faz parte também da MPB, né, do desenvolvimento da MPB no Brasil e tal, e o Vinícius de Moraes é o nosso poetinha, ele tem vários poemas que mexem com o sentimento das pessoas, então ele ficou muito famoso na época dele, e ele é muito famoso até hoje, como todos esses, mas ele também veio de uma classe de pessoas mais endinheiradas, então ele entrou nos lugares certos, nos momentos certos. E o Carlos Drummond, que a gente falou lá na frente, tá? Então, esses são os maiores escritores de prosa que fazem parte da segunda fase do modernismo. Quando a gente for aprender a terceira fase, a gente vai falar de poema, e se precisar eu volto nesses aqui, tá joia? Então, por hoje é isso, meninos, até mais!